First Wort Hopping, Cryo Hops, Dry Hopping durante a fermentação ativa. Pelo menos 2 desses 3 itens estavam presentes em todas as cervejas campeãs de concursos grandes analisadas. Fazer uma boa cerveja não é uma coisa fácil. Uma boa cerveja, ela vem da composição de diversos fatores que tem que estar muito bem alinhados. Por exemplo, equipamento. Equipamento é algo extremamente importante. Você não consegue fazer uma boa lager se você não tiver controle de temperatura. Na verdade, é muito difícil fazer uma boa cerveja se seus equipamentos não permitirem uma sanitização mínima. Bom, os belgas talvez tenham outra opinião sobre isso. Mas bons equipamentos são só uma parte. Eu tenho equipamentos ótimos. E mesmo assim, às vezes, tem cervejas que são medianas e posso dizer, sem vergonha nenhuma, que eu tenho muitas cervejas ruins também. Então a técnica, o conhecimento, entra como uma parte importante da composição de uma boa cerveja. A gente pode dizer que os ingredientes são bastante importantes também. Bons ingredientes não fazem uma boa cerveja, mas certamente boas cervejas são feitas com bons ingredientes. E se a gente for pensar, quando até grandes cervejarias têm problemas e têm que descartar lotes inteiros, a gente pode dizer que em nível caseiro, a sorte também desempenha um fator fundamental. Agora, se a gente for pensar que a gente está com tudo idealizado, a gente tem os melhores equipamentos, a gente tem a melhor técnica, a gente tem conhecimento daquilo que a gente quer fazer, a gente está com sorte e a gente quer fazer uma boa cerveja. O que a gente precisa para fazer uma boa cerveja? Mas não uma boa cerveja, uma cerveja incrível. O estado da arte daquilo que você propõe a fazer. Em uma última análise, é a combinação de ingredientes e técnicas que é aquilo que a gente chama de receita. E que forma melhor de aprender sobre receitas se não analisando receitas de cervejas campeãs? E que estilo melhor para começar se não uma IPA? Para isso, eu busquei a fundo na internet cervejeira, nas fontes mais confiáveis possíveis, receitas que ganharam concursos sérios nos últimos anos. Nos últimos anos, desde lá de 2000 e pouco. E eu consegui um número impressionante de 52 IPAs premiadas, sendo a maior parte delas em concursos grandes, como o NHC, o National Homebrew Competition, que eu acho que é o maior concurso de caseiros dos Estados Unidos, onde cada amostra, para ficar vencedora, ela tem que vencer mais de 300 amostras, e o nosso querido Nacional das Acervas aqui no Brasil. Boa parte dessas receitas eu consegui em 2 revistas que eu assino. Uma é a Brew Your Own e a outra é a Zigmurge, que é associada com a American Homebrewers Association. Bom, agora é hora de estudar. Mano, isso deu trabalho, hein? Agora, tudo aqui no Excel, consigo filtrar característica por característica e conseguir isolar aquilo que eu quero analisar na cerveja. Uma das coisas que eu descobri, que na verdade não foi surpresa nenhuma, foi que a IPA evoluiu com o tempo. Mudou, eu que estou assumindo que ela evoluiu. Se a gente pegar as cervejas que foram campeãs do NHC de 2003 até 2014, olha que engraçado. 60% delas tinham o West Kent Golden como o lúpulo mais utilizado para amargor. Lúpulo que hoje é utilizado para virtualmente nenhuma American IPA. Talvez isso venha da influência dos lúpulos ingleses, que eram lúpulos que existiam naquela época. Enquanto isso, o lúpulo igual ao Citra, que hoje é presente em praticamente todas as cervejas campeãs, estava presente em 30% mais ou menos dos dry hoppings nas cervejas que eu pude analisar, pelo menos daquela época. O nível de caramelo diminuiu um pouco, embora nas receitas aqui do Brasil o nível de caramelo ainda é muito maior do que naquela época nos Estados Unidos. E obviamente o nível da lupulagem mudou bastante. Nesse interstício, a média do lúpulo da dosagem de dry hopping era de apenas 3,6 gramas por litro. Hoje, essa dosagem chega até 20 gramas por litro. Considerando que as IPAs elas evoluíram e melhoraram nesse tempo, porque é o de se esperar, né? É o curso natural das coisas. A gente tem novos ingredientes, novas técnicas, muitas variedades de lúpulo. Então, para isso, eu não vou analisar
as cervejas feitas antes de 2014. Se vocês quiserem ter um entendimento melhor das cervejas feitas nessa época, eu vou deixar linkado aqui embaixo 2 artigos feitos pelo Scott Jennings, onde ele fez uma análise estatística e fez a IPA campeã estatística com base nas cervejas campeãs de 2003 a 2014 no NHC. Praticamente todas as minhas receitas eu começo definindo o perfil de malte. Então aqui vamos começar nossa análise pelo perfil de malte. É o ingrediente depois da água que vai em maior quantidade e é a base para outras coisas brilharem da cerveja. E é exatamente isso que a gente pode tirar de ensinamento dessas receitas campeãs. A maior parte, na verdade não a maior parte, todas as receitas campeãs têm um perfil de malte extremamente simples, não tem nada pirando ali no meio, não tem caramelo, não tem tostado, não tem nada. É um perfil básico, sendo mais ou menos 80% de malte base. Na maior parte é o malte to roll, o malte pale ale mesmo, indicado para esse tipo de cerveja. E aí entra alguma coisa a mais para complementar. Trigo ou uma aveia que pode entrar, dependendo da proposta da cerveja, dando certa maciez, até dando turbidez, e isso vai muito da proposta que você quer fazer a cerveja, talvez até colaborando um pouco com a espuma, né? E um outro malte ali entra até principalmente para dar leveza. O que talvez a gente pode tirar desse ensinamento é focar no que é principal. No caso de uma IPA, o foco é o lúpulo, então não precisa pirar muito na parte de malte, não precisa pirar muito na parte de fermentação, embora ainda em fermentação a gente consiga fazer alguma sinergia. É uma coisa que eu sempre falei, quando eu vou fazer uma IPA, a base de malte ela é uma tela em branco para a gente pintar com lúpulo. Nossa, isso ficou bonito, né? Ficou poético, mas é mais ou menos assim que eu penso, que a gente pode fazer. Usar malte base, usar alguns complementos ali para cor ou talvez para o corpo, dependendo da sua proposta, e talvez um açúcar de coco. Será que muda? Acho que não dá muito efeito na cerveja, não. E quanto às rampas, essa parte sim, realmente simples, não temos nada para falar. Eu acho que todas as receitas, elas são 66 graus por 1 hora simples, sem protease, sem rampas complexas, sem nada demais. E aí a gente vai para a parte realmente importante, que é a lupulagem. A razão BUGU, o nível de amargor das cervejas premiadas, ela é muito maior do que aquilo que eu esperava e do que aquilo que eu pratico nas minhas IPAs. Se for ver, a maior parte das cervejas que ganharam o NHC tinham IPAs com razão BUGU acima de 1. Eu faço a maior parte das minhas IPAs com razão BUGU perto de 8.3, 8.5, que eu acho bem mais agradável. Talvez os americanos eles tenham um gosto a mais pelo amargor, a gente que diminuiu o amargor da IPA. Eu sinceramente achava que o amargor das IPAs estava caindo, mas eu acho que, bom, eu estou olhando uma amostra em específico, né? Isso talvez não represente também as cervejas comerciais. Quando eu estava copiando as receitas, eu levei até um susto com essa receita de 200 IBU. Eu não sei se isso está certo, eu tentei até entrar em contato com o autor, mas não tive muito sucesso. E quando olhando assim, né, a receita, parece que tem algum erro ali na transcrição da receita, porque não tem nenhum lúpulo de amargor. Mas eu acredito que essa receita ela ganhou o concurso, ganhou prata com uma cerveja de 200 IBU. Olha que loucura! Se o perfil de malte e as técnicas de mostura foram simples, o perfil de lúpulo e as técnicas de lupulagem não tem nada de simples. Para resumir, 3 coisas me chamaram a atenção. A predominância do uso de first wort hopping, do uso de cryo hops e do uso de dry hopping durante a fermentação ativa. Pelo menos 2 desses 3 itens estavam presentes em todas as cervejas campeãs de concursos grandes analisadas. O first wort hopping é a técnica de adicionar o lúpulo logo depois da clarificação. Então quando passa o primeiro mosto, que é o que está acontecendo agora, você joga o lúpulo. A técnica de first wort hopping não tem um fundamento científico sólido. Mesmo assim, existe na internet uma infinidade de relatos sobre seu uso e sobre 2 vantagens principais de usar first wort hopping. A primeira, ela diz respeito à característica do amargor. Os usuários afirmam que o first wort hopping gera um amargor mais agradável, menos áspero e um amargor que encaixa melhor com a cerveja.
E a segunda parte ela é bastante controversa, mas é uma parte que eu acho bastante interessante, que é o First Wort Hopping gerar mais aroma, porque lúpulo de First Wort Hopping, eles passam por toda a fervura, e durante a fervura existe a evaporação dos voláteis, que são os aromas do lúpulo. Então como que o First Wort Hopping poderia dar aroma? Até o dia que eu estou gravando esse vídeo, basicamente toda a fundamentação científica do First Wort Hopping vem de um artigo de 95 que se chama Descoberta do First Wort Hopping. Por que descoberta? Porque é uma técnica histórica muito utilizada pelos belgas, utilizada pelos alemães, não em 100% de adição, mas parte da adição de lúpulo de amargor, em geral em torno de 30%. Nesse artigo, os pesquisadores testam com 23 pessoas treinadas a preferência pelo First Wort Hopping ou por uma cerveja feita com lupulagem convencional. Basicamente, eles pegam uma cerveja equivalente, fazem a lupulagem com First Wort Hopping e com lupulagem normal, dando basicamente o mesmo IBU, e dão para os participantes provarem. E aí, nesse estudo, dos 23 participantes, 21 preferiram a cerveja com First Wort Hopping. E segundo os autores, os relatos foram de uma cerveja com um amargor mais fino, mais bem equilibrado e mais arredondado. Esse tema é bastante controverso e merece que a gente faça um vídeo inteiro só para ele. Mas uma coisa interessante que é a parte do aroma. Como que o First Wort Hopping pode dar mais aroma? Não existem artigos científicos validando isso, mas a explicação é bastante interessante. Envolve a maior solubilidade dos glicosídeos, que são moléculas de aroma ligadas a moléculas de açúcar. E eles não evaporam, então eles passam por toda a fervura sem problema nenhum. E eles são liberados se a levedura fizer um processo chamado de biotransformação. E isso pode ter sinergia com a próxima técnica que é muito explorada, que é o uso do dry hopping durante a fermentação ativa. Esse é um outro tema de certa forma um pouco controverso, porque por um lado, o dry hopping durante a fermentação ativa leva você a perder aroma. Isso acontece porque os compostos do lúpulo, os compostos de aroma, eles são voláteis, e quando você tem a fermentação ativa, o CO2 arrasta eles de forma bem fácil. Ele está numa temperatura mais alta, tem bastante arrasto de CO2 e você tende a perder aroma. A biotransformação é um fenômeno bastante interessante. Na verdade, existem dois fenômenos de biotransformação. Um que acontece praticamente em toda a cerveja, que alguns compostos do lúpulo, em função do metabolismo da levedura, acabam mudando, como por exemplo o geraniol virando citronelol. Agora, a outra biotransformação, essa biotransformação é interessante. Na cerveja, no lúpulo, existem moléculas chamadas glicosídeos. Os glicosídeos são moléculas, no caso do lúpulo, de aroma ligados a moléculas de açúcar. E essas moléculas, elas não têm cheiro, elas são inertes para nós. E elas também não são voláteis. Aqui a gente tem um exemplo de glicosídeo muito recorrente no lúpulo, que é uma glicose ligada a um linalol. Enquanto a temperatura está baixa, tanto os aromas livres quanto os aromas ligados na forma de glicosídeos permanecem no mosto. Mas em temperaturas mais altas ou quando inicia a ebulição, a maior parte dos aromas do lúpulo é perdido. Só que os glicosídeos, como não são voláteis, eles permanecem no mosto e eles vão para a fermentação. Eles ainda não têm aroma, mas por intermédio da enzima beta-glicosidase, essa ligação pode ser rompida, liberando o açúcar, que pode ser consumido pela levedura, e liberando o aroma, que agora sim vai permanecer na cerveja final. E assim você pode chegar a uma grande concentração de aromas livres na cerveja final, mesmo com o lúpulo passando por toda a fervura. E o problema é que a Saccharomyces cerevisiae e a Saccharomyces pastorianus praticamente não fazem essa enzima. Por isso é um pouco controverso, porém algumas leveduras são reportadas pelos próprios fabricantes certa atividade de beta-glicosidase, como a Conan, que foi muito utilizada para fazer as New England IPAs, as New England IPAs, e é reportado a presença de biotransformação. Hoje sabe-se com toda certeza que algumas linhagens de Brettanomyces fazem isso e fazem isso muito bem. Agora, dentro da Saccharomyces acaba sendo algo, mais uma vez, um pouco controverso. Agora, a parte interessante está nas leveduras que essas receitas campeãs utilizaram. O S05? Não. Norvigan? Não. Praticamente todas essas leveduras elas têm um relato, no mínimo empírico, de atividade de biotransformação.
como é o caso de leveduras que têm origem na Kona, ou na BRY97, que a Lallemand afirma que produz bastante beta-glicosidase, e ainda algumas leveduras que são bastante interessantes e que eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, a A24 Dry Hopping. Essa levedura, na verdade, é um blend de leveduras, um blend de 2 leveduras, e ela estava presente em 3 cervejas campeãs do NHC que eu pude analisar. É muito interessante porque nesse blend você tem a Kona, que na nomenclatura da Imperial Yeast chamam de Barbarian Yeast, e a gente tem uma outra que, olhando as características dela, me parece muito ser uma Kveik. E aí você tem uma temperatura de fermentação alta. Se você fizer dry hopping durante a fermentação ativa, vai ter um dry hopping numa temperatura relativamente alta. E por um lado você tem o aumento da atividade enzimática, caso tenha atividades realmente de biotransformação. Tem outra coisa legal que, se você pegar uma Kveik, ela produz bastante éster cítrico, bastante éster diferente do éster das leveduras de origem inglesa. E isso vai muito bem, ou pode ir muito bem, dependendo da sua proposta, com uma cerveja New England IPA ou até uma IPA, uma American IPA. Estou bem interessado nessa A24, queria muito testar ela. Só tem um problema. Esse tipo de levedura, blends de levedura, eles não podem ser propagados. Quer dizer, até podem ser propagados, vai propagar normal. Mas o que acontece é que normalmente uma das linhagens de levedura se propaga mais rápido que a outra. E quando você propagar, você não vai mais ter as características originais. Você vai ter uma em muito maior quantidade que a outra. Se você repropagar mais uma vez e mais uma vez, em algum ponto você pode até praticamente suprimir alguma das 2 leveduras. A biotransformação também pode ser atingida utilizando enzima externa. Você basicamente adiciona beta-glicosidase no início da fermentação. A Lallemand vende, é bastante interessante, eu já utilizei e eu acho algo incrível. Você faz gerar aroma numa cerveja que não tinha aqueles aromas inicialmente. Existem hoje também leveduras que vêm blendadas com esse tipo de enzima, que é o caso da M66 da Mangrove. É uma levedura que já está disponível aqui no Brasil e ela é basicamente uma mistura de uma levedura para IPA com a enzima. Só que tem que ficar ligado, esse tipo de levedura não tem como fazer propagação, né? Porque você vai propagar a levedura, mas a enzima vai continuar constante. Por fim, a gente tem a presença quase que absoluta de cryo-hops. Os cryo-hops são uma forma concentrada de lúpulo, onde parte das folhas são removidas, restando majoritariamente a lupulina, que é justamente onde está o amargor e o aroma do lúpulo. As folhas, por outro lado, são fonte de adstringência, aquela sensação ríspida que a gente sente na garganta quando toma uma IPA muito lupulada. Além disso, é possível que exista um efeito adsorvente nas folhas do lúpulo. Adsorver é basicamente absorver, só que é um fenômeno superficial, onde as moléculas de aroma se grudam na folha do lúpulo e elas saem quando você faz a purga do dry hopping. Isso é bastante conhecido por amargor, tanto que calcular o amargor de uma cerveja com dry hopping é algo extremamente complexo e não existe ninguém que faça isso de forma satisfatória hoje. O que acontece? Sabe-se que o dry hopping dá amargor. Existem uns compostos oxidados que não precisam do calor para gerar o amargor e eles passam esse amargor para o dry hopping. Só que ao mesmo tempo existe esse fenômeno de adsorção. As moléculas de amargor se grudam nas folhas e até na levedura e elas vão embora junto com a purga do dry hopping, com a purga da levedura. E aí fica uma coisa bastante complexa, porque em algumas cervejas, dependendo do seu nível de lupulagem, você tem mais amargor no dry hopping, enquanto contraditoriamente ou contraintuitivamente, para outras cervejas, o dry hopping até tira amargor da cerveja. Não é louco? Cerveja é muito complexo, né? E isso pode acontecer com aroma também. Então o uso do cryo hops entra tirando essas folhas e tirando essa capacidade também de adsorção que as folhas têm, gerando um amargor, podendo gerar um amargor final e um aroma final maior para a cerveja. Tem que tomar muito cuidado com o amargor de cerveja feito com cryo hops, porque o efeito do amargor no dry hopping é maior. O uso do cryo hops me surpreendeu um pouco, porque eu tive a impressão que o mercado tinha visto o cryo hops como algo passageiro. Veio, teve seu boom, cervejarias lançando cerveja com cryo hops para todo lado, e para mim tinha meio que passado esse hype, né? Bom, talvez
as pessoas simplesmente pararam de usar como marketing e passaram a usar como um recurso normal. Agora, os cryo hops são bem mais caros que os lúpulos convencionais, mas isso não chega a ser uma desvantagem, porque aqui no Brasil está mais ou menos o dobro do valor do lúpulo convencional. Só que ao mesmo tempo ele tem praticamente o dobro do amargor e o dobro do aroma. Acaba saindo elas por elas com todas as vantagens do cryo hops. Eu acho que a maior desvantagem do cryo hops é a baixa disponibilidade de variedade em comparação ao lúpulo tradicional. Isso porque você vai achar aí um ou outro lúpulo na forma de cryo hops, enquanto você tem centenas e centenas de lúpulo na forma do pellet T90. No geral, a lupulagem das IPAs premiadas é bastante complexa e o lúpulo Citra é dominante absoluto. Ele esteve presente em todas as cervejas de concursos grandes que eu pude analisar e eu posso dizer que, eu não fiz uma conta certa, mas pelo menos 90% de todas as outras receitas de IPAs campeãs, considerando só as cervejas modernas. A lupulagem de Whirlpool, que é a lupulagem que você faz após desligar a chama, a lupulagem após os 0 minutos, ela também está presente em todas as cervejas e é um tipo de lupulagem fundamental para conseguir executar uma boa IPA. Houve, dentre essas receitas, grande preocupação com a temperatura do Whirlpool, porque o que acontece? Você faz sua dosagem de lupulagem de Whirlpool, não abaixa a temperatura e ela passa ali 20 minutos numa temperatura que começa em 100 graus e termina em 90 graus, na média então ficou 95. Nesse caso, a conversão do alfa-ácido para isoalfa-ácido, porque não depende da fervura, depende exclusivamente da temperatura, e você tem mais amargor na sua cerveja. Dá para notar que em todas as receitas houve essa preocupação e nas receitas onde foi exposto as temperaturas de Whirlpool variavam de 70 a 90 graus. Se a gente pegar o livro A Nova IPA, ele fala bastante disso, das temperaturas de Whirlpool. E uma das coisas interessantes que ele fala lá seria, de alguma forma, evitar essas temperaturas mais baixas, porque, por um lado, elas não vão contribuir com o amargor, mas elas não solubilizam alguns componentes na velocidade que precisava. E aí você acaba passando só um aroma amadeirado e herbal para a cerveja, eliminando o cítrico que você consegue pegar fazendo as adições de Whirlpool ali por volta de 90 graus. Na minha opinião, vale muito a pena levar em consideração o amargor gerado nessa etapa, e você pode estimar. O Beer Smith estima, o Brewfather estima. Em relação às quantidades e às dosagens, teve IPA com dosagem de quase 20 gramas por litro no dry hop, mas não são todas que foram por esse caminho. Considerando o Whirlpool Hopping, as dosagens variaram de 0 a 10 gramas por litro, sendo que a média ou o valor mais comum de se ver estava ali em torno de 2 a 6 gramas por litro no Whirlpool Hopping. No dry hopping, as cervejas analisadas variaram de 6 a 20 gramas por litro, sendo que a média ela ficou um pouquinho para cima disso, ali em torno dos 10 a 16 gramas por litro. E eu acho que é bastante importante destacar que boa parte dessa lupulagem era feita com cryo hops, então para fazer essa conta eu dobrei a quantidade, simplesmente multipliquei por 2, porque é mais ou menos o equivalente ao lúpulo normal. Em relação à temperatura e o tempo, os dry hops estão sendo feitos em temperaturas bem altas, normal, 18, 19 até 20 graus para fazer dry hopping. E o tempo, geralmente dry hoppings curtos, 3, 4, 5 dias. E boa parte das receitas ainda opta pelo uso do dry hopping duplo. Um dry hopping durante a fermentação ativa e outro dry hopping ao fim da fermentação ativa. Em relação ao perfil de água, infelizmente essa parte foi bastante inconclusiva. Primeiro porque boa parte das receitas, a grande maior parte das receitas, nem mostra o perfil de água. E das receitas que mostraram o perfil de água, a gente teve uma variação enorme, com algumas águas deslocando para o sulfato, que é bastante comum em IPAs, e algumas ainda deslocando para o cloreto, que é mais normal para as New Englands. No fim, eu acho que todas valem, depende da proposta da tua cerveja. Quando a gente compara o grau de complexidade das cervejas vencedoras de concursos maiores com as cervejas vencedoras de outros concursos, a discrepância é muito nítida. Só que, por outro lado, essas técnicas adicionais, elas não necessariamente vão implicar em uma cerveja melhor. Algumas delas podem ser até só um placebo para o próprio cervejeiro. Então, o que conduz a essa cerveja com essas receitas complexas sem as receitas que ganham os concursos maiores? Na minha opinião, é o conjunto do que o cervejeiro faz.
Porque se o cervejeiro ele tem tanta preocupação com a receita, ele explora recursos novos, explora técnicas novas, explora ingredientes avançados, imagina como ele conduz todo o resto do processo de produção. Como é a abraçagem dele, como ele deve anotar tudo, como ele deve estudar, como é o processo de fermentação totalmente controlado, preocupado com a temperatura, sensor no lugar certo, temperatura exatamente a temperatura que deveria ser, dosagem ideal. E para mim é isso, é esse cuidado e é o estudo, o conhecimento. É isso que leva à produção de uma boa cerveja. E se foi possível extrair tanta informação analisando tão poucas receitas, imagino que a gente poderia aprender analisando, sei lá, 10 mil receitas.